sobre carismáticos. Ainda fazendo essa apreciação, baseado neste livro, a propósito de carismáticos. Essa terminação, cos, significa pertencente ao carisma. Lembrando sobre a graça. Mesmo na filosofia se fala sobre essa graça. Reconhece a graça é um presente. No Antigo Testamento é uma forma hebraica da benevolência, do poder enviado aos seus servidores. É esse conceito da graça no Antigo Testamento que mostra que Deus envia aos seus servidores, aos seus servos, profetas, também ao seu povo, a graça de Deus, a sua graça. E essa graça é traduzida também como poder. Quando eles são revestidos de poder, está implícito a graça, porque eles recebem gratuitamente. Ela conduz a sua significação, então, nos escritos paulinos no Novo Testamento. Mas a reflexão teológica do conceito de graça, ela segue a Idade Média. Então, ela segue do primeiro século, ano 100, ano 200, 300, até fim do século XVI, fim da Idade Média. A graça é um fenômeno frequente, presente na igreja nesse período da Idade Média. Apesar de ter os obstáculos teológicos levantados pela Igreja Católica, as perseguições, evidentemente, que não tem nada a ver com a graça de Deus. Foi um erro religioso grave. A graça, ela não tem nada a ver com aqueles erros fatais, aqueles crimes até praticados pela igreja, fogueira, etc., em que para quem acendia fogueira parecia que está fazendo uma atitude da graça, da paz, da benevolência, da purificação da igreja. Mas os hereges, com certeza, foram que atearam o fogo na fogueira, né? Esses que são os verdadeiros hereges. Agora, a proposta de carismático, então, nós vemos que na filosofia também ela é apreciada, dá essa indicação, e a proposta de carismático se refere àquela pessoa que pertence ao carisma. Então, todo cristão pertence ao carisma. Qual é o carisma? Carisma de Deus. Quem é o carisma de Deus? Jesus Cristo. Por isso que o termo carismático, ele não é uma propriedade das igrejas pentecostais. É uma palavra que está dentro da cultura, a sua significância está dentro da história da igreja, dentro da igreja de Jesus Cristo, porque ele é o carisma de Deus. Nenhuma igreja pode dizer assim, não podemos ter carismático. Ela tem, ela quer dizer às vezes com carismático que ora em língua estranha, mas carismático não tem esse significado. Esse significado de carismático para quem ora em línguas estranhas, na verdade é uma tentativa de denegrir, de prejudicar esse conceito, às vezes até mesmo de difamar. Quer dizer, olha, esse pessoal que ora em língua estranha são carismáticos. Não tem nada a ver, porque o carisma é Jesus Cristo, e carismático é aquele que pertence a Jesus Cristo. Então, quando nós falamos assim a propósito de carismático, nós vamos em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Olha, para vós outros que não viveis segundo a carne, mas viveis segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, esse tal não é dele. Por quê? Porque quem não tem o Espírito de Cristo, não tem a experiência carismática da fé. A própria salvação é um carisma. É uma terminologia bem do Novo Testamento, essa palavra carismática. Por isso que fala que o fruto do Espírito, que é uma ação da graça de Deus, um movimento da graça de Deus, ele diz que é amor. Mas o amor tem vários ingredientes. Bondade, paz, benevolência, que é tudo fruto do Espírito e que é como se fosse um bolo, tem vários ingredientes e é o amor de Deus, é o carisma de Deus. Então agora aqui nós temos então Romanos 8:9 que fala sobre o carisma de Deus e fala especialmente sobre o carismático, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, não pertence ao carisma. O carisma é Jesus Cristo, que foi dado por Deus. O carisma de Deus é a vida eterna. Portanto, ser carismático é uma necessidade.
É uma necessidade do cristão ser carismático. Ele precisa ser. Não é que não estou dizendo que ele precisa orar em língua estranha. Estou dizendo que ser carismático é pertencer a Jesus Cristo. Carismático é aquele que tem as características de quem faz o bem, por causa da graça, que é benevolência. Desde o Antigo Testamento, com o Ren, né, que está em Zacarias, que é aquele júbilo, aquela alegria, ela vem de lá. Ou então, como diz os conceitos filosóficos, que fala sobre a dádiva de um poder ao seu servo, de uma capacidade de algo novo para o seu servo, para que eles possam trabalhar no reino. Agora, no Novo Testamento, ela tem uma configuração, na verdade, semelhante, porque é também um poder, né? É o poder de Deus. Um apóstolo, por exemplo, ele era sempre carismático. Paulo falava sobre dons extraordinários do Espírito Santo. Paulo falava também que estava na igreja para demonstrar o Espírito e o poder. Não era apenas uma teologia, né? Era também uma demonstração de poder. Isso, então, é carismático. Bom, nós temos uma personagem na questão do carismático que chama-se Timóteo, né? Personagem bíblico, o nome de Timóteo. Ele disse que o Timóteo, a vida dele foi observada por Paulo, né? Ele fala de Timóteo e diz assim, ó, não seja negligente com o carisma que há em ti. Então em Timóteo havia um carisma, não seja negligente com o carisma que há em ti. É o que Paulo diz a Timóteo, ele está fazendo uma recomendação. Quer dizer, o cristão é um carismático, contudo ele precisa exercer esse carisma, ele precisa, digamos assim, até praticar. Ele não pode deixar o carisma dormir, ficar parado, sem nenhum exercício espiritual. Não estou dizendo que tem que orar, vamos orar em língua todo dia, e às vezes tem a pessoa até que imita um ou outro, mas é uma questão de servir, porque a caris também é a benevolência, de servir, a bondade, a benignidade, o serviço cristão com amor, e Timóteo estava dentro desse quadro pintado por Paulo sobre a necessidade de ser benevolente, sobre a necessidade de avivar o dom, e essa palavra avivar o dom, aviva o dom que há em ti, é uma palavra de incendeia o dom que há em ti. Às vezes você vê um culto carismático, às vezes chama para a pessoa se animar, ficar entusiasmado, não propriamente entusiasmo sem a razão, porque como disse Larry Christian, ele mostra que o carismático não perde a razão, e quando recebe o dom do Espírito Santo, ele não fica sem sentido, ele simplesmente sabe o que está fazendo, é muito diferente. E a palavra não ser negligente, melei, né? Medita. Esta palavra negligente é formada da seguinte: a é um prefixo privativo e melei é cuidado, exercício prático. Então, ser negligente é não praticar. Amelei. Quer dizer, o a é um prefixo de negação no texto. Quer dizer, isso significa que todo culto tem que ter um movimento, algo de consideração e de respeito em falar do Espírito Santo. Porque o ministério hoje, como diz Paulo, é o ministério do Espírito, quer dizer, do Espírito Santo. A igreja é essencialmente carismática, mesmo que não queira ser. Às vezes ela não pode nem dar ênfase, mas o carisma de Deus é que conduz. Você pode dar ênfase ou não dá. Então, não é poucas vezes que um carismático pode ser tentado a descansar, né? Ficar quieto, ficar apático, inativo. É claro que ele não deve ficar se exaltando. A pessoa não pode dizer assim, eu sou profeta, eu sou isso, sou aquilo, e querer se exaltar com o carisma, porque não é dele, é de Deus. O carisma é dado por Deus. A pessoa não é dono dos dons. Agora, meditar, manter o interesse também. Meditar também é manter o interesse. Você tem que manter o interesse sobre os dons de Deus, especialmente sobre o carisma de Deus. E depois, porque o carisma de Deus é a necessidade. Depois ele deriva, porque do primeiro momento que a pessoa crê em Jesus, ele tem o carisma de Deus, que é a vida eterna, e depois ele busca os dons do Espírito Santo. Então ele tem que progredir, ele medita, mantém o interesse.
buscar, ó, na oração, não precisa gritar também, porque você precisa gritar para que Deus te abençoe. Você apenas tem que confiar. A própria graça é uma confiança, é um meio. Você tem que aceitar, você tem que crer. A graça de Deus é suficiente. E se você crer, evidentemente você recebe. Então, carismáticos, essa terminação de cos, significa pertencer. Quer dizer que carismáticos, que pertence ao carisma. Kuriakos, pertence àquilo, pertence ao Senhor. E essa palavra carisma, que você encontra em qualquer bom dicionário, é o favor que alguém recebe sem que haja nele nenhum mérito. Carisma. É isso. O cristão não tem merecimento. Quando a pessoa crê em Jesus e Deus lhe dá essa graça, não é por merecimento. É mesmo por graça. É o favor que alguém recebe sem nenhum mérito da sua parte. É um dom da graça. Um dom que envolve graça. Caris. É aquilo que vem de Deus. Sua livre benevolência sobre os pecadores. Romanos 5,15. Seu envolvimento com os crentes na operação com o Espírito Santo, na igreja, tudo isso é derivativo do carisma de Deus. Então, note bem, nós falamos primeiramente sobre carisma, em Romanos 6,23, o carisma de Deus é a vida eterna, e agora nós estamos falando sobre carismáticos, aquele que pertence ao Senhor, que pertence ao carisma. Deus abençoe.